Bom, então antes de eu apresentar essa ficha clínica, né, fictícia, quero falar um pouquinho da nossa identificação da síndrome de Edwards, que é uma aneuploidia, ou seja, uma alteração no número de cromossomos. Nesse caso, é uma trissomia, especificamente a trissomia do cromossomo 18. E isso significa que, ao invés de 2 cópias do cromossomo 18, o indivíduo possui 3 cópias. E esse erro geralmente acontece durante a formação dos gametas, que são o óvulo ou o espermatozoide, por uma falha na separação do cromossomo na meiose. E o resultado disso é um bebê com uma cópia extra desse cromossomo em todas ou na maioria das células. Então vamos lá para esse caso clínico. É uma bebê de 3 meses de vida, chamada Clara Albert, do sexo feminino. E o histórico dela é que a Clara nasceu com baixo peso, apresenta más formações cardíacas, atraso no desenvolvimento neurológico e mãos fechadas, com dedos sobrepostos e dificuldade para se alimentar. Ela foi diagnosticada ainda na gestação, após exames que detectaram a trissomia 18, né? Bom, aqui está nosso trabalho, qual achamos essa trissomia, né, no par 18 do cromossomo, e é uma condição rara que entre 1 a 8 mil nascidos vivos, pois tem uma alta mortalidade, né, e em 95% dos casos, os abortos são espontâneos. Bom, vamos ao mecanismo genético. Esse erro ocorre na disjunção meiótica, quando o cromossomo não se separa corretamente na formação dos gametas. Quando um gameta com a cópia extra do cromossomo 18 se une a um gameta normal na fecundação, o embrião acaba com 3 cópias desse cromossomo em cada célula. Existem 3 formas da trissomia 18: a completa, mosaico, parcial. Completa é quando todas as células possuem a cópia extra, que é a mais comum. Mosaico, algumas células têm o cromossomo extra e outras não, podendo gerar, então, quadros mais leves. E a parcial é quando apenas uma parte do cromossomo está duplicada. Bom, e um fator de risco é a idade materna avançada, né? Geralmente, mulheres com mais de 35 anos acaba acontecendo isso, pois o envelhecimento dos óvulos aumenta a chance de erro na separação dos cromossomos durante a meiose. Bom, o cromossomo 18 tem algumas regiões críticas, como a 18q12.1, traço 18q21.2, ligada ao atraso mental severo. Tem também a 18q22.3, traço 18q-TER, que está relacionada a características físicas da síndrome. Alguns genes são importantes, como ROCK1, GATA6, NPC1, IMPACT e entre outros. Esses genes estão ligados ao desenvolvimento do sistema nervoso, coração, rins e metabolismo. Além disso, os estudos mostram alteração em proteínas, que estão aqui abaixo. Além das alterações principais que a síndrome de Edwards provoca, como a má formação cardíaca, atraso no desenvolvimento e características físicas bem marcantes, também existem as manifestações secundárias, que são consequências do impacto que a trissomia causa no organismo como um todo. Bom, alguns dessas comorbidades comuns são defeitos cardíacos congênitos, anomalias renais, alterações no sistema nervoso central, problemas respiratórios, dificuldades para se alimentar, né? Porque os bebês, muitas das vezes, não conseguem sugar ou engolir adequadamente, precisando se alimentar por sonda, o que leva à desnutrição e atrasos no desenvolvimento. Anormalidades, alterações sensoriais e outras condições. Por exemplo,
má formação gastrointestinal, como hérnia E alguns bebês apresentam essas principais manifestações, como defeitos cardíacos congênitos, anormalidades renais, alteração no sistema nervoso central, problemas respiratórios, dificuldade para se alimentar, anormalidades musculoesqueléticas, alterações sensoriais e outras condições também. Olá, eu vou falar um pouco sobre os dados epidemiológicos e a prevalência na população brasileira e mundial. A prevalência da síndrome de Edwards é de 1 a 8 mil nascidos vivos. A gente não tem, estatísticas confiáveis para sabermos quantas pessoas com a síndrome existem no Brasil ou no mundo. Mas calcula-se que 95% dos casos de trissomia 18 resultem em abortos espontâneos durante a gravidez. Assim, apenas 5% chegarão a nascer. E desses 5%, 90% não existirão até o final do primeiro ano de vida. A maioria dos bebês, com a forma completa da síndrome, morre antes ou logo após o nascimento. Mas apesar das estatísticas, atualmente a expectativa de vida desses pacientes chega à vida adulta. E já temos relatos bem documentados de pacientes adolescentes. Essa doença é mais comum em meninas do que em meninos. Assim, Olá, eu vou falar um pouco sobre a abordagem terapêutica também. Eu vou trazer as opções de tratamentos disponíveis. A síndrome de Edwards ela é uma condição genética grave e ela não tem cura. É uma doença paliativa. O tratamento ele visa aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Por isso, existem intervenções e medidas terapêuticas, e elas devem ser individualizadas, observando a característica e o problema de saúde que cada paciente possui referente à síndrome. Em alguns casos, é realizado cirurgias para corrigir defeitos nos órgãos, como o coração e o estômago, e os medicamentos eles são indicados para diminuir a dor, ou ajudar ali na manutenção para o paciente ter um sono de qualidade. A recomendação é evitar qualquer medida terapêutica que prolongue o sofrimento da criança, já que a síndrome ela reduz a expectativa de vida, No Brasil, após o diagnóstico à gestante, ela pode tomar a decisão de realizar um aborto caso o médico identifique que exista um risco de vida ou a possibilidade de desenvolvimento de problemas psicológicos ou graves para essa mãe durante a gestação desse bebê. Em alguns casos, procedimentos cirúrgicos podem ser necessários também para corrigir defeitos cardíacos ou gastrointestinais. Geralmente, o feto que tem esse problema, já na barriga da mãe, ele já vem com essas comorbidades, Eu vou falar um pouco sobre o prognóstico e a expectativa de vida. Entre 60% e 75% sobrevivem até a primeira semana. Não mais do que 10% sobrevivem após o primeiro ano. E entre 20% e 40% sobrevivem até o primeiro mês. A qualidade de vida, a expectativa de vida dessas crianças diagnosticadas com a síndrome de Edwards é curta, porque ela fica com diversas complicações fatais da própria doença. As crianças que sobrevivem, além do primeiro ano, elas enfrentam graves desafios intelectuais. A síndrome de Edwards, ela pode causar complicações graves, como cardíacas e respiratórias, e também neurológicas. Dificuldades na alimentação, as crianças afetadas, elas costumam ter também um atraso no desenvolvimento, deformidades físicas, Elas vêm com a mãozinha com o punho fechadinho, elas têm maior vulnerabilidade para pegar contra infecções. Muitas das crianças que possuem essa síndrome, elas apresentam desnutrição, malformações renais. Então, elas exigem um cuidado médico constante e, em muitos casos, um suporte paliativo.